Ainda tem, né? Uma água aqui. E fui batizado no Espírito Santo nessa igreja. Então, para mim é um privilégio, um prazer muito grande poder compartilhar hoje sobre a Reforma, sobre esse marco na história do mundo, né? Um dos momentos mais marcantes na história da humanidade, quando Lutero foi e pregou, como vocês viram no vídeo aí, as 95 teses na igreja de Wittenberg. Então, hoje vai ser um pouco diferente a apresentação aqui. Eu vou falar por uns 15 minutos mais ou menos. A gente vai ter uma música e depois a Sarinha vai também falar por mais uns 20 minutos sobre a consequência da Reforma. Então, vamos já por aí. 500 anos da Reforma. O que significa a Reforma? A Reforma foi a mudança no mundo, que era um mundo completamente cristão, católico, e se transformou a partir de um cara e de algumas pessoas que vieram antes e depois, que falaram assim, olha, não vai ser mais desse jeito, não está rolando desse jeito não está dando, esse jeito não é o jeito certo de louvar a Deus, então vamos reformar, vamos transformar. Então, desse coração de transformação surgiu um movimento chamado Reforma. Eu vou falar um pouco hoje sobre Lutero em específico, porque ele foi, como dizem, a faísca da Reforma, mas a Reforma é muito maior do que isso. Mas como dia 31 de outubro, que é depois de amanhã, nós comemoramos 500 anos de quando Lutero bateu as teses ali, as 95 teses, então hoje eu vou focar um pouquinho mais em Lutero. Então, primeira coisa, eu queria que todo mundo abrisse as Bíblias em Efésios 2. A gente vai ler esse versículo junto. A Bíblia é um privilégio a gente poder ter essa Bíblia aqui hoje e também uma consequência da Reforma. Porque antes a Bíblia era em latim e apenas ficava nas mãos do clero da igreja. E hoje nós temos acesso a palavra de Deus, que é traduzida ao português. E, para começar, eu queria ler a palavra de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9 fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, esses dois versículos, conforme a NVI comentada, que é a que eu estou aqui comigo, está escrito aqui que é o texto de maior importância para a compreensão da graça de Deus. Esse texto é crucial, porque ele fala mensagens muito importantes para o cristianismo. A primeira é pela graça que nós somos salvos. Não é por mérito. Não é se você seguir todas as regrinhas do mandamento. Não é se você for obediente a sua vida inteira. Não é se você fizer tudo certinho. Não, é pela graça. É a graça de Deus que nos salva. Porque nós todos somos pecadores. Todos precisamos da graça de Deus. E mediante a fé, porque a nossa resposta é a fé, nós precisamos crer que Ele existe. E sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o mais legal para mim dessa passagem é que fala assim, e isto não vem de vós. Então, é equivocado pensar que eu tenho fé, Deus tem a graça. Então, juntos nós temos uma salvação. Não. A salvação é dom de Deus. Amém? A salvação é um dom de Deus. É um dom, é um presente. Ele chegou e falou, tome. Se você crê, você recebe. Mas não é mérito nosso. Para que ninguém se glorie. Então, essa é a base... Esse versículo a gente pode dizer que é a base da Reforma, porque ela está falando sobre a graça. Ela está quebrando com os conceitos de religiosidade que tinha na época e que tem hoje. Então, vamos lá. Como é que estava o mundo 500 anos atrás? Está um pouco pequeno, talvez, para vocês lerem, mas eu trabalho na área de relações internacionais, já estudei história, eu gosto muito dessa área. Então, para mim é um prazer falar de como que estava nos tempos medievais e tudo. Então, a gente pode ver que em 1517 era o declínio da Idade Média e do Império Cristão. O que isso significa? Significa que a Igreja Católica ela era unida com o Estado. Então, ela tinha o poder. E nessa época, no fim da Idade Média, o Estado separou da Igreja. Então, daí os governantes, os políticos, eles tinham autoridade para tomar decisões e a Igreja tinha autoridade para tomar decisões religiosas. Então, dividiu. Antes da Reforma, o mundo era muito unido entre Igreja Católica e poder. Então, a gente vê aquela foto ali que houve as cruzadas, e nas cruzadas a Igreja tinha um papel de poder, de conquistar. Então, matava para conseguir conquistar riquezas e poder.
Era uma era, assim, o Brasil foi descoberto em 1500, então uma era de inovações, de descobertas. O mundo estava sendo descoberto pela Europa, vamos dizer dessa forma, né? E ao mesmo tempo crise do papado. Então teve o grande cisma. Não sei se vocês sabem, mas teve uma época que foi um pouco antes de 1517, 1400 e pouco, que teve 3 papas no mundo, porque os estados estavam se criando, né? Os países, a França, a Itália, eles estavam se formando, o sistema feudal estava caindo, e aí cada um dos países falava: eu quero ter o meu papa. Não quero o papa que fala em latim, eu quero o papa que fala em alemão. Então teve um cisma, já que era a decadência do papado, né? Que estava começando a acabar o papado, acabar o poderio, vamos dizer assim, no mundo inteiro. E também a crise do monasticismo, que eram os monges que se separavam. Isso estava entrando em crise também, porque a reforma estava trazendo conceitos, as pessoas estavam trazendo conceitos novos. E o mundo que estava surgindo era um mundo urbano, na cidade, economia monetária, que é diferente do sistema feudal. Muitas guerras, indústria bélica, expansão de universidades. Em 1500 tinha 20 universidades na Europa, em 1520 tinha 70. Então várias universidades foram fundadas nos anos 1500. Essa que está aqui no canto é a Universidade de Oxford, que eu tive a oportunidade de estudar lá em agosto agora. Eu fui fazer um curso, foi muito interessante. E eu fiquei num prédio que foi construído em 1580. É incrível. Você olha assim, coisa mais linda. E o nome do prédio é Igreja de Cristo, Christ Church College. E a gente, assim, a experiência que eu tive deu para ver o quão, naquela época, a escola, a academia estava vinculada à igreja, né, às noções de teologia. Então, no começo, essas universidades da Europa, da Itália, da França, eram todas com o conceito de apregoar a Deus, de trazer a Deus, de trazer a noção da teologia, a razão e debater. E depois, com o tempo, veio o iluminismo e quebrou um pouco o cristianismo. Mas esse era o contexto, então, da época de 1517. Um ponto importante é a invenção da imprensa, de Gutenberg, que a gente só tem a Bíblia hoje porque alguém inventou a imprensa, né? Para poder replicar as Bíblias e distribuir, porque antes era só papiro. Beleza, o contexto é esse. O que aconteceu em 1517? Aconteceu que Lutero, como vocês viram no vídeo, ele questionou o jeito que a Igreja Católica estava liderando o mundo. Ele apresentou 95 teses. Não sei se vocês já leram essas 95 teses. É muito simples, você vai no Google e coloca 95 teses de Lutero. E aí você vai poder ler o que ele escreveu. Algumas traduções da internet estão meio ruins, então atenção a isso. Mas essas 95 teses foi a faísca que deu ignição à reforma. Porque um cara, no meio da Idade Média, resolveu pensar diferente do que todo mundo. E resolveu ouvir a voz de Deus. A história de Lutero é uma história muito legal. Ele queria ser advogado, ele foi estudar, e um dia ele tomou um raio caiu nele, ele quase morreu, e ele falou assim, se Deus me salvar, e na verdade ele pediu para Santa Ana, ele falou, se Santa Ana me salvar, eu me dedico para ser um monge pro resto da minha vida. E ele não morreu. E aí ele virou um monge. Isso é Lutero. E aí, conforme ele vivia como um monge, ele, na verdade, descobriu, ele fez tudo para abrir mão da vida dele. Foi abnegado, deu todas as riquezas, cumpriu todos os rituais. E ele viu que isso não era suficiente para tirar a angústia dele do pecado. E ele falou, não é possível, eu faço tudo. Eu chicoteio minhas costas, eu fico de joelho no milho, eu faço tudo aqui, eu oro o dia inteiro, mas mesmo assim eu peco e ainda assim eu sinto culpa. E aí, teve um dia que ele leu a passagem de Romanos que fala, o justo viverá pela fé. E ele entendeu que não é por obras, que nós somos salvos, mas pela fé. Esse foi Lutero. E aí depois ele reconhece que não é a Santa Ana que salva ele, mas só Jesus. Esse é um dos pontos dos solas que a gente vai falar. Então, as 95 teses. Eu resumi em 5 pontos. Primeiro, ele falou que ele é contra e o que ele é a favor. Então, ele é contra a certidão das indulgências, de você ter um papel. A indulgência era quando comprava um papel falando assim, você está perdoado. Era assim naquela época. Os papas, eles vendiam um papel. Se você fizesse alguma coisa, por exemplo, se você fosse para as cruzadas, você recebia um papel dizendo, você está perdoado dos seus pecados. Era assim, naquela época. E ele falou, eu sou contra esse papel. Por quê? Porque é apenas o arrependimento que pode te salvar. Que pode te dar
liberação dos pecados. É se você se arrepender genuinamente, não um papel. Ele falou que ele era contra o comércio das indulgências. Vender alguma coisa para obter alguma coisa. E isso a Sarinha pode até falar, mas a gente tem hoje, não tem? Dê o seu dinheiro e Deus te dará prosperidade. Então ele falou, eu sou contra o comércio. Porque a salvação é pela fé, não comprando. Ele falou nessas teses que ele era contra a pregação das indulgências, porque muita gente ia nas igrejas, como eu estou aqui agora, pregar a indulgência. Eles iam naquela época e falavam assim, vem aqui e compre essa indulgência e você terá a salvação. Então ele falou, eu sou contra isso. Quando for pregar, tem que pregar a palavra. Ele falou que ele era contra a penitência. Penitência é se castigar, né, pelo pecado. Ele falou a favor da confissão. Então nós temos que expor a Deus e não nos castigarmos pelo nosso pecado. E por fim, um dos outros pontos principais dessas teses é que ele falou que ele era contra o perdão do Papa, que apenas Deus poderia perdoar. Então assim, isso é mais ou menos um resumo das teses de Lutero. E isso foi o que ele falou na época. Pode parecer um pouco distante do que a gente está vivendo hoje, porque a gente não tem indulgências. Mas isso foi revolucionário, porque apresentou 5 pontos principais, que é o que nós chamamos de 5 solas. Sola gratia, ou somente a graça. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente as escrituras. Solus Christus, somente Jesus Cristo. E soli Deo glória, somente a Deus a glória. Então esses 5 pontos, 5 solas, é o que são a base do conceito da reforma. Isso é a reforma. Então eu vou ser bem simples e pragmático, eu vou apresentar o que é cada uma dessas solas, o que Lutero falou de cada uma dessas solas e o que a Bíblia fala. E aí depois a Sarinha vai fazer uma aplicação prática de como isso impacta até hoje, como que isso impacta nossas vidas. Então vamos lá. Primeiro, sola gratia. Olha o que Martinho Lutero falou sobre somente a graça. A tese número 36, que ele postou na parede foi: todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão. Amém? A nossa vida, ele fala na primeira tese dele a seguinte coisa, que Cristo disse assim para a gente: arrependei-vos. Né? E o que Lutero fala é, quando Cristo fala arrependei-vos, ele não diz uma vez, arrependa e seja salvo, acabou. Ele fala, arrependa-se diariamente. A vida de arrependimento é a vida cristã, que era muito diferente da época, que era simplesmente você comprar um papel e falar, estou salvo, garantiu, acabou. Não, a vida do cristão é uma vida de arrependimento diária. E Lutero fala isso, e um ponto interessante que eu pensei enquanto eu refletia sobre essa frase, é que o que é arrepender, né? Arrepender é aceitar a graça. É aceitar a graça de Deus. Eu sou uma pessoa perfeccionista, sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas certinhas, a minha esposa sabe, tadinha, até sofre um pouco. Mas a minha dificuldade é me perdoar, às vezes. Me perdoar. Eu fiz uma coisa errada, machuquei alguém. Cara, me perdoar é aceitar a graça. Porque eu não mereço mesmo. Eu não mereço perdão. Ninguém de nós merece perdão. Mas quando a gente aceita e se arrepende e perdoa, a gente abre uma porta para a graça de Deus. Então, é interessante ver como o arrependimento e a graça estão ligados. Os dois juntos, e somente a graça pode nos salvar. Somente a fé. Então, Lutero falou uma outra frase interessante. Ele falou assim, boas obras não tornam um homem bom, mas o homem bom realiza boas obras. Eu vou ler de novo para você pensar o que está falando. Boas obras não tornam um homem bom, mas o homem bom realiza boas obras. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que um coração salvo pela graça, mediante a fé, naturalmente faz o bem. Porque é Cristo que nos salva, é Ele que gera o amor em nosso coração. Mas, se eu não for salvo, e se eu não aceitar a graça de Deus, e quiser fazer boas obras, isso não me faz uma pessoa boa. Não necessariamente. Eu posso ser uma pessoa que faça isso por desencargo de consciência, eu posso ser uma pessoa que faz o bem para mostrar para os outros. Né? Jesus fala dos fariseus, quando vocês oram, não fica orando na frente de todo mundo para mostrar o que vocês fazem. Então, o fazer o bem não é o que nos faz
pessoas boas. Na verdade, é Jesus que nos faz pessoas boas. É aceitar Cristo e falar, Deus, eu dependo de Ti. E Ele transforma o meu interior. Então esse conceito de somente a fé é muito profundo. Né? A gente, naquela época, não tinha isso claro. Naquela época era uma coisa imposta. Você nascia numa família cristã, você era cristão. Acabou. Que nem muçulmano, né, hoje. Era assim naquela época. E talvez hoje ainda tenha gente que pensa assim. Né? Meu pai é cristão, eu vou para a igreja, sou cristão. Não, na verdade, é somente a fé. Você crê no seu coração, você confessa com a sua boca que Jesus é o Salvador. Se sim, você está salvo. Você é salvo por Cristo. Se não, não adianta fazer o bem, porque o bem não salva ninguém. Pode passar para a próxima. Só a Escritura, somente as Escrituras. E esse é um ponto crucial. E tem alguns artigos que eu li essa semana para me preparar, dizem que essa é a chave dos 5 solas. Somente as Escrituras têm a verdade e têm a autoridade. Porque naquela época, a tradição da Igreja Católica Romana também era considerada como autoridade divina. Ou seja, a tradição de se ter uma liturgia, de se ter os santos, uma tradição, né? Isso era considerado a autoridade de Deus, a autoridade divina, no mesmo nível que a palavra. E quando vem Lutero, ele fala assim, não, nada é comparável à palavra. A palavra está acima em autoridade de tudo que é humano, tudo que é feito aqui por tradição. E Lutero fala assim sobre isso. Um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais poderoso Papa sem elas. Essa frase é demais. Eu aqui, eu não sou líder, eu não sou ninguém, eu sou um jovem, uma pessoa, um pai do Levi. O Levi é meu filho de 7 meses que está ali atrás. E hoje é engraçado, hoje as pessoas vêm para mim e falam, você que é o pai do Levi? Eu sou o pai do Levi, eu não sou ninguém, mas um ninguém com as Escrituras na mão é mais poderoso do que o maior pastor, papa, líder sem as Escrituras na mão. Então qualquer um de vocês tem esse poder, o poder do Espírito Santo, o poder das Escrituras. E essa é a revolução que Lutero traz, essa é a revolução que a Reforma trouxe. Está aqui na palavra. E eu, com meus 16 anos de idade, eu entendi o valor da palavra, eu comecei a ler essa palavra loucamente, eu li ela em 3 meses inteira, e comecei a ler de novo, Hoje, eu já li mais de 10 vezes essa palavra, e eu não digo isso para me gloriar, eu digo isso para incentivar você, porque essa palavra é o que me transforma, diariamente. E quando eu paro de ler essa palavra, eu me enfraqueço. E quando eu leio ela, eu cresço. Tem até uma musiquinha de criança que fala isso. Quando você lê a palavra e ora todos os dias, você cresce. Senão você afunda. Por quê? Porque a palavra, aqui está a palavra de Deus. Gente, hoje a gente duvida tanto disso. Hoje é tão difícil, porque as pessoas falam que tudo é relativo, essa palavra foi manipulada, foi mudada, isso aqui não é exatamente o que aconteceu, cada um vai falar uma coisa. O que eu creio é que isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui veio de Deus para nós, é um manual da vida. Então, que Deus enche o teu coração de paixão por essa palavra, enche o meu coração de paixão por essa palavra, porque isso vai fazer a gente poderoso nesse mundo. Solos Cristos. Só Jesus Cristo salva. E aí tem uma frase de Lutero, mas eu resolvi focar no versículo para a gente ler junto. Mas a frase dele é, apenas a cruz é a nossa teologia. É isso. Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Isso é a nossa teologia. Não tem nada mais poderoso do que a cruz de Cristo. E eu queria ler com vocês 1 João 1, 8 a 2, 2. Então, se vocês puderem abrir. Essa passagem foi muito importante na minha vida, principalmente na minha adolescência, com 19, 20 anos, ali solteirão, morando sozinho no exterior, e com dificuldades na vida, dificuldades com pecado, com dificuldades de ter uma vida santa. E essa passagem foi a passagem que me fez ter fé e superar, e aprender a viver, e aprender a vencer. Porque essa passagem fala o seguinte, a gente tem um intercessor, que é Jesus Cristo, que intercede por nós ao Pai. E isso aqui é incrível, porque Ele é quem intercede por nós. Você não precisa fazer uma oração dizendo, pelo amor de Deus, me salva. Não, é Cristo que faz essa oração por você, porque Ele morreu por você.
Então vamos ler, que isso aqui é muito incrível. 1 João 1:8 a 2:2 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Ou seja, todos temos pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. E aqui a Bíblia fala, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Ou seja, primeiro ponto, a gente peca. Não existe você ser salvo e nunca mais pecar. Então a gente peca, a gente erra. Só que se você errar, e aqui antes ele fala, eu escrevo essas coisas para você não errar, o ideal é não errar, mas se você errar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Olha que poder que é isso. Apenas Jesus Cristo pode interceder por nós. Nenhum santo, nenhuma santa, e nem nós mesmos podemos achar que a gente vai conseguir a redenção diante de Deus. É só Jesus Cristo que pode nos salvar. Amém? E o quinto sola é somente a Deus a glória. E aqui eu preparei uma frase do Lutero que é muito forte, que fala assim: é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. E aqui eu queria trazer um pouquinho da dificuldade que a reforma trouxe também. A reforma não foi algo perfeito, porque foi feito por homens. Então a reforma trouxe, por exemplo, uma revolução de camponeses da época que acreditaram que eles tinham a liberdade de seguir a religião que eles queriam, ou seja, ter a Bíblia nas mãos e seguir. Só que a Igreja Católica não queria isso. Só que o Estado, os governantes não queriam. Então houve guerras. Morreram mais de 100 mil camponeses por causa da reforma. E Lutero falava assim, gente, ele abominava a guerra. Abominava. Só que foi algo que aconteceu. Por quê? Porque a verdade foi falada. E o custo da verdade? Qual é o custo da verdade? Lutero tinha muito claro para ele que é melhor dividir um país, dividir um mundo, dividir a Igreja Católica da protestante por causa da verdade, do que estar unido em erro. Isso é muito forte, gente. Isso é para as nossas vidas, isso é para tudo que a gente vive. Vale a pena a verdade? Qual é o preço da verdade? E eu estava refletindo sobre as partes mais difíceis da reforma, e a reforma trouxe a morte de muitos camponeses, dividiu a igreja para o futuro de toda a história. Surgiram os luteranos, surgiram os anglicanos, surgiram calvinistas, protestantes. Hoje a gente tem tantas igrejas que pode ser visto como algo difícil, algo ruim. Poxa, separou. Mas foi por causa da busca pela verdade. Foi com a intenção de buscar a verdade. Lutero também errou. E tem alguns relatos que falam que no fim da vida dele ele ficou um cara muito amargo, um cara diferente. Enfim, ele era um homem, né? Ele não vem aqui falar que ele foi perfeito. Mas eu acho que isso é o que faz de tudo sobre a reforma ser mais incrível. A glória da reforma é de Deus. A glória de tudo que aconteceu, essa mudança histórica, é de Deus. Não é de Lutero, não é de homens, não é da igreja, é de Deus. Somente a Deus a glória. Ele é capaz de transformar os nossos corações, de transformar o nosso país. Ele é capaz de trazer uma nova reforma para esse Brasil, para esse mundo. Mas a glória será dele. Não, a glória não será nossa. Não será um homem que vai trazer e que vai receber a glória, porque nós somos falhos. Pode passar. Então, chegando ao fim agora, qual foi o impacto? A Sarinha vai falar mais sobre isso, mas o impacto da reforma luterana que Lutero trouxe, porque depois houve outras pessoas, outras reformas. Antes era um cristianismo medieval, com a Igreja Católica, depois dividiu. Catolicismo e protestantismo. Antes tinha a celebração da missa, como foco da junção dos santos, depois virou o ensino da palavra. Antes tinha bispos e monges celibatos, ou seja, que não casavam. Depois, pastores com famílias. Lutero era um monge e ele acabou se casando. Ele casou e se tornou um pastor. Então mudou essa noção de poder casar ou não.
Os sacramentos do batismo, ceia, crisma, penitência, indulgência, muitos sacramentos da Igreja Católica, a Reforma trouxe à Igreja Protestante 2 sacramentos apenas, que é batismo e ceia, daqueles que eram originais da Católica. Centralidade do clero, e aí Lutero fala assim, todos podem servir a Deus. Você não precisa ser um sacerdote, um monge. E por fim, o foco na vida monástica, né? Você tem que ser um monge para servir a Deus, e Lutero fala assim, você pode servir a Deus com o teu chamado, no seu trabalho, aonde você estiver. Pode passar. E ele responde a 4 perguntas. Como alguém é salvo? Não por obras, mas somente pela fé. Qual é a autoridade religiosa que existe? Não na instituição da Igreja Romana, mas na palavra de Deus. O que é a igreja? Antes de eu responder, pensa, o que é a igreja? Antes, a igreja não era o que a gente hoje acredita. Antes, a igreja era uma instituição. E a gente tem que lutar para não ser, né? Hoje também. Lutero falou assim, a igreja é a comunidade de crentes cristãos. Isso aqui, é estarmos juntos, não a instituição e a tradição. E qual é a essência da vida cristã? É servir a Deus em qualquer chamado útil, leigo ou clerical. Então você pode ser um pastor, um missionário, ou você pode ser um bancário, né? Você pode ser um advogado, e de qualquer forma você vai servir a Deus, porque o importante é como você serve com o coração. E é isso. A última frase que eu queria passar para vocês, que é o resumo do que eu acredito ser o espírito de tudo isso, não é de Lutero, passei muita coisa de Lutero, é uma frase de Santo Agostinho, que na verdade é um dos pais da Igreja Católica, que católica significa universal, ou seja, ele é um dos pais da nossa igreja também, nos anos 400. Ele é um dos caras que mais impactou a igreja em toda a sua história. E Santo Agostinho falou o seguinte, nas coisas essenciais, a unidade. Nas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, o amor. Eu creio que a reforma trouxe divisão, trouxe dificuldade, trouxe uma nova visão boa, que mudou a igreja para sempre. Mas o que eu creio é que essas 3 frases são cruciais para vivermos hoje. Nas coisas essenciais, ou seja, na palavra de Deus, em Cristo seu nosso Senhor, no cristianismo do jeito que nós cremos, a autoridade de Deus, do Espírito Santo, do Pai, do Filho, da palavra, a unidade. Vamos crer na mesma coisa. Nas não essenciais, no que você come, no que você bebe, em tradições, em costumes, você é livre, como fala em Romanos 14. A liberdade. Você pode escolher. Mas em todas as coisas, para que não haja divisões e brigas, dificuldades no meio da igreja, como já teve tanto no passado, o amor. Que o amor seja o centro de nossas vidas e que assim faça a gente lutar por uma reforma de amor. Amém. Vamos cantar uma canção agora que tem tudo a ver com a história da Reforma, nos anos 1700. Preciosa Graça, de uma pessoa que era dono de navios negreiros. E ele, com a abolição da escravatura, tem um filme que chama Amazing Grace, que conta essa história. Ele descobre a graça de Jesus. Mesmo tendo matado escravos a vida inteira, ele foi salvo pela graça. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo
Bom dia, igreja. Para mim, hoje é um dia muito especial. Assim, a oportunidade de estar aqui compartilhando sobre essas coisas é muito importante, porque são coisas que Deus tem solidificado no meu coração já faz algum tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Sara. Também nasci nessa igreja, também fui batizada aqui nessa igreja. Fui apresentada nessa igreja e, apesar de ter morado longe um tempo, voltei para casa. E estou muito feliz que os meus pais estão aqui também hoje. E, para mim, essa questão da reforma ela é extremamente necessária para a gente, para nós como cristãos. A gente precisa se apropriar dessa história, entender essa história e se responsabilizar por isso também. Isso que o Mateus falou sobre as 5 solas, eu estava pensando, enquanto eu estava preparando isso, o quanto isso fundamenta no nosso coração a nossa identidade enquanto cristãos e quem Deus é, e quem nós somos diante de Deus. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente se compromete com uma verdade. Se a gente entende que as Escrituras são autoridade, se a gente entende a figura de Deus, que só Ele é glória, que só Ele traz salvação, se a gente entende que o arrependimento vem por meio de Cristo, eu acho que a partir desse momento, a gente é chamado para viver uma vida diferente. E a reforma, ela marca um período na história que mostra toda essa transformação. A gente viu aqui, pelo que o Mateus mostrou, uma reforma que aconteceu no âmbito ali dentro da igreja, né? A gente pode considerar, de alguma forma, uma reforma institucional, dentro do ambiente religioso. Só que essa reforma ela não se limitou a isso. Ela rompeu as barreiras e foi para fora. E aí eu queria comentar aqui rapidamente sobre o legado da reforma da porta para fora e depois falar um pouquinho sobre a nossa situação hoje, né? Comparado com o que aconteceu naquela época, entendendo que essa reforma continua. Então, rapidamente, eu queria comentar com vocês alguns aspectos que foram transformados por essa reforma. Porque, a partir do momento que a gente tem cristãos que entendem quem eles são, não tem como o mundo ser o mesmo, amém? Ou tem? Não tem. Então, só comentando de novo um pouquinho com relação à política. O Mateus falou sobre a separação da igreja e do Estado. Hoje a gente ouve muito falar sobre o Estado laico e etc. e tal. E isso é algo que eu acho que é muito importante a gente entender e pensar, porque isso é um legado da reforma. Isso foi algo que os protestantes lutaram, né, por essa separação. Junto com isso, vieram os movimentos libertadores. Entre os movimentos libertadores, a gente vê um movimento das mulheres se empoderando no sentido de sair dos conventos, sair dos monastérios e assumir a vida pública, assumir o trabalho, assumir a profissão, terem voz na vida acadêmica. Inclusive, a própria esposa de Lutero foi uma das reformadoras, e a gente raramente ouve falar sobre isso. A luta por direitos humanos para todos foi um legado da reforma também, porque a partir do momento que a gente entende que todo ser humano ele é digno e tem dignidade diante de Deus, todo mundo é igual e a gente tem que lutar pelos direitos de todo mundo da mesma forma. E para mim é muito triste pensar que 500 anos depois a gente continua tendo algumas discussões que poderiam já ter sido superadas. Na educação, o Mateus também falou das universidades. Uma das coisas muito legais que veio com a reforma foi a questão da alfabetização, porque a reforma ela veio trazer que as escrituras tinham autoridade, que já não havia uma pessoa que definia qual era a interpretação para todo mundo. As pessoas tinham essa independência e essa legitimidade de ler e estudarem por conta delas e entenderem por conta delas. Mas como fazer isso se as pessoas eram analfabetas e não tinham acesso à educação? Então, a igreja ela trouxe, junto com a reforma, o acesso à educação para todos, igualmente para homens, mulheres, velhos e crianças. E eu não sei vocês, mas eu acho isso incrível, trazer, junto com a mensagem, o acesso a algo que é digno, né, que é direito. Na economia, também veio trazer algumas questões com relação ao trabalho como missão, como o Mateus também falou. A noção de vida simples e vida comunitária. Na ciência também trouxe a valorização da mordomia, do respeito e cuidado pela criação de Deus, a produção de conhecimento no sentido de suprir essas necessidades, de alcançar essas pessoas, de preservar a natureza como criação, como algo que foi dado por Deus. Então, essas são algumas áreas que automaticamente foram afetadas pela reforma. Mas, como o Mateus falou, nem tudo é perfeito. É claro que no decorrer da história houveram algumas diferenças e divergências, e isso é natural, porque nós somos seres humanos e ainda não somos perfeitos, mas seremos, em nome de Jesus. Só que hoje eu queria trazer uma reflexão um pouco diferente. A gente pode considerar que, naquela época, a reforma aconteceu dentro da igreja, e aí ela refletiu lá fora. Hoje eu queria trazer o desafio dessa reforma no sentido de quebrar essas barreiras de dentro e fora.
e nos responsabilizarmos como cristãos no mundo. E aí, eu queria trazer um versículo que a gente usa muito e gosta de falar muito, que é Romanos 12, 2. Não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês. E aqui eu queria propor uma tradução. Em vez de transformados, eu queria usar a palavra reformados. Não se conformem com esse mundo, mas sejam reformados pela renovação da mente de vocês. Geralmente, quando a gente fala sobre esse versículo, a gente tende a colocar alguns aspectos nisso, né? A gente pensa, nossa, mas o mundo lá fora é tão absurdo, a gente tem que ser renovado pela palavra de Deus. A gente meio que se coloca numa posição de nós e eles. Mas eu queria que a gente refletisse hoje sobre algumas questões que, na verdade, fazem parte da nossa vida. A minha intenção hoje, o meu desafio hoje para mim e para todos nós, é a gente ter um olhar da gente para a gente mesmo. Né? De nós cristãos para nós mesmos, antes de tudo. E eu queria que você refletisse, né, quando a gente pensa sobre a transformação da nossa mente, em alguns aspectos que eles não são espirituais, que eles não são valorizados pela igreja, instituição em geral, porque são coisas que dá trabalho, que não é legal falar sobre esse assunto. É ruim, é chato. Para a gente transformar a nossa mente, eu queria que a gente pensasse hoje como que funciona, quais são as nossas relações de trabalho com as outras pessoas. São relações honestas? Nós somos pessoas justas nas nossas relações de trabalho? Será que nós, como patrões, tratamos as pessoas que são subordinadas a nós de forma justa e de forma honesta, como Jesus trataria? Como a Bíblia vem trazendo princípios nesse sentido? Será que os nossos hábitos de consumo honram a Deus? A forma como a gente lida com o nosso dinheiro, a forma como a gente tem essa necessidade de ter, de consumir e de alimentar um sistema de consumo absurdo que a gente critica, mas também não quer abrir mão dele? Como que a gente produz o nosso lixo? A gente é responsável com a natureza? Será que a gente olha para a natureza como parte da gente ou é só uma coisa que está aí fora e que, nossa, a gente sempre fala, né? Nossa, as pessoas estão destruindo a natureza, mas quem são essas pessoas? Será que a gente não faz parte dessas pessoas? Como é a nossa relação de cuidado com a natureza? Como que é a nossa relação de cuidado com o diferente? São questões que eu queria trazer porque a reforma ela fez isso. Ela trouxe um olhar não só da espiritualidade de dentro da igreja, mas para fora. E essas coisas elas também são morais. Elas também têm a ver com a nossa espiritualidade. Na semana passada, não essa que passou, na anterior, eu fui no encontro de pastores e líderes que estavam discutindo algumas questões com relação à sustentabilidade. Para mim foi bem impressionante assim, ouvir esse discurso de pessoas dentro da igreja. Para mim foi bem inspirador e me trouxe até um pouquinho de fé na humanidade, assim, sabe? E uma das frases que me marcou muito dizia o seguinte: o ser humano foi formado do pó da terra. A ligação do homem com a natureza é parte de sua essência, mas, ao mesmo tempo, ele é a imagem de Deus. Ou seja, a preservação e o cuidado com o meio ambiente é parte da essência do ser humano. A gente veio do pó da terra. A gente é parte da natureza. Se a gente nega esse cuidado, se a gente nega essa preservação, a gente nega esse envolvimento, tem alguma coisa errada. Mas o ser humano também é a imagem de Deus. E não é só o ser humano bom que é a imagem de Deus. Todos os seres humanos são a imagem de Deus. E se todos os seres humanos são a imagem de Deus, todos são dignos de direitos e de respeito. E nós, como igreja, como cristãos, quando a gente entende isso, não dá para ficar sem fazer nada. Eu não consigo, não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo me conformar com a ideia de que a igreja entende essas coisas e ela não se posiciona com relação a isso. Tá, pode passar para o próximo. Eu coloquei aqui alguns dados, ficou meio ruim de ver, né? Bom, eu vou falar. Hoje nós somos 43 milhões de evangélicos no Brasil. Não é pouca gente, é muita gente, tipo, muita gente mesmo. Se a gente fosse um país, se a gente fosse, né, algo só nosso, os dados mostram que 10% desse valor são crianças e adolescentes vivendo em condição de pobreza. Os dados mostram também que nos últimos 2 anos a gente passou de 16 a 22 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza, e algumas em extrema pobreza. O Brasil é o 3º país que tem a maior população carcerária do mundo. Ali eu coloquei 700 mil presos, porque os últimos dados eram 660 mil, mais ou menos, mas isso foi em 2014. A gente está há 3 anos já desses dados. Isso já aumentou absurdamente.
E desse valor, de 700 mil presos, cerca de 40% deles não foi julgado ainda. Talvez para você esses dados sejam muito distantes, mas não são. São coisas que talvez, se você parar para pensar, a gente, quando assiste noticiário, a gente reclama. A gente fala, nossa, o mundo está perdido. Mas qual tem sido a nossa postura enquanto cristãos, entendendo a nossa responsabilidade com o mundo de fazer isso ser transformado? Será que esse número, eu não sei o que você sente, eu queria que você pensasse aí, 43 milhões de pessoas que professam a fé num Deus transformador, que professam a fé num Deus de graça, num Deus que ama, num Deus que transforma, que cuida, que enxerga todas as pessoas de forma igual. Não tem alguma coisa errada? A conta não está batendo. O meu desafio hoje é para que a gente saia daqui. Uma coisa que o Wagner falou uma vez e que me marcou muito. Ele fez uma pregação com relação ao deserto e à cidade, né? A gente tende a se limitar com aquilo que Deus oferece para a gente aqui dentro. A gente sai daqui preenchidos de espiritualidade, né? Cheios de graça, satisfeitos com a força que Deus traz. E lá fora é difícil, a gente sabe. O dia a dia do nosso trabalho, nos estudos, é difícil. O meu desafio é para que a gente olhe para lá fora hoje. Na força que nós temos como cristãos, na mensagem do Evangelho lá fora. Um dos pastores que estava nesse encontro falou uma outra frase que também me marcou muito. Ele disse o seguinte: eu não acredito em uma igreja que fala de amor e só ministra as necessidades de seus membros. O que aconteceria hoje? A gente já faz essa pergunta já há muitos anos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu já ouvi essa pergunta. O que aconteceria se a nossa igreja sumisse daqui hoje? As pessoas ao nosso redor, as pessoas que moram ao redor, elas sentiriam a falta? Elas olhariam para a gente e falariam, mas aquele povo estava fazendo diferença, a gente precisa dessa galera. E se não, por que não? Hoje eu entendo que o Evangelho da Graça, ele nos convoca a um novo estilo de vida, que liberta a alma da escravidão do pecado e reconcilia com Cristo todas as coisas. E não é só da boca para fora. É de uma forma real e integral. E aí eu queria trazer, porque a gente às vezes olha essa realidade, né, os dados são muito tristes, a situação lá fora realmente é desesperançosa, sei lá. Isso aí. E desanima, às vezes cansa, às vezes é desgastante pensar que a gente faz, a gente tenta transformar e parece que nada muda. Mas muda. E hoje eu quero te encorajar a isso. Existem pessoas ao redor do mundo que têm enxergado essas responsabilidades que a gente tem que assumir e têm tomado uma postura diante delas. Quem aqui conhece o Saulo e a Fernanda que estão lá no Piauí? Bastante gente. Daqui a pouco o Saulinho está aí, né, gente? Recentemente, eles fecharam uma parceria com uma ONG que chama Child Fund. Essa ONG trabalha com apadrinhamento de crianças, enfim, é um trabalho super legal. E, recentemente, eles fecharam essa parceria com o apadrinhamento de 2.000 crianças lá no sertão do Piauí. Hoje, essa ONG faz parte de uma coisa chamada Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável. Parece um nome meio bizarro, assim. Mas, basicamente, o que eles fazem? Eles, como uma ONG cristã, fazem parte de um grupo que caminha junto com a ONU para pressionar o Brasil na responsabilidade que ele tem de alcançar objetivos de desenvolvimento sustentável. O que isso quer dizer? O Brasil assumiu um compromisso de trazer transformações para a sociedade. E essa ONG cristã faz parte de um grupo que está pressionando o Brasil e falar, você se comprometeu com isso. Pode passar para o outro? Esses são alguns dos objetivos que o Brasil se comprometeu a cumprir. Eu vou ler para vocês, e eu queria que você pensasse, enquanto eu estou lendo, se isso tem a ver ou não tem a ver com o que a Bíblia fala. Se isso tem a ver ou não tem a ver com aquilo que é direito seu, como filho de Deus, como imagem de Deus, e, consequentemente, direito de todos os seres humanos. Fim da pobreza, fim da fome, vida saudável para todos, acesso à educação, igualdade de oportunidade para homens e mulheres, proteção de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade, gestão sustentável da água, saneamento básico, acesso à energia, trabalhos decentes com salários decentes, fim da desigualdade, consumo sustentável, combate a mudanças climáticas e conservação dos mares, preservação dos ecossistemas, acesso à justiça e crescimento econômico inclusivo.
É lindo ouvir isso. Lindo demais. Eu não sei como que você imagina se o mundo fosse assim. Se esses objetivos fossem 100% completos já. Mas quando eu olho isso, eu vejo o reino de Deus. Não sei o que você pensa quando você imagina o céu. Quando você imagina o reino de Deus estabelecido na terra. Mas eu penso nisso. A parte que nós temos como mensagem do Evangelho de transformação, de que Deus é soberano, de que só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só Ele é o caminho. O perdão vem somente dEle. Tudo isso tem que gerar algo diferente em nós. O Mateus começou lendo o texto que fala que nós não somos salvos por obras, né? Mas o texto seguinte fala que nós somos chamados para as boas obras. Nós não fazemos boas obras porque assim nós seremos salvos. Mas não faz sentido nós sermos salvos e não fazermos boas obras. Não faz sentido a gente ter uma verdade de libertação e não transformar o mundo ao nosso redor. Eu estudo jornalismo e eu sou extremamente curiosa e tento fazer com que todas as coisas façam sentido ao meu redor. É impossível isso acontecer, eu sei. Mas toda vez que eu vejo uma notícia absurda na internet, ou, enfim, quando a gente está fazendo as matérias, eu recebo alguma notícia absurda, o primeiro lugar que dói é onde Jesus está. Falar, se isso está dando em mim, está doendo nele. E se isso não dói em você, tem alguma coisa errada. E eu não estou aqui para acusar nem nada do tipo, mas eu acho que é momento da gente refletir. Por que nós somos 43 milhões de pessoas que não fazem diferença? Que evangelho é esse que a gente tem pregado? Por que a gente não transforma? Por que a gente não reforma o mundo ao nosso redor? A gente fica preso aqui, ó, lutando pelas coisas que a gente acha que são certas, que são erradas. Mas e lá fora? Eu tenho um amigo, ele era para estar aqui, vou até falar na live aqui, vai que ele escuta, né? Não veio hoje. Mas ele é uma pessoa, ele não é cristão, e ele é uma pessoa que me desafia constantemente a analisar minha fé. Porque às vezes eu falo algumas questões daquilo que eu acredito, e aí ele fala assim, ué, mas vocês não acreditam naquilo? Por que vocês não fazem aquilo? Ah, se a Bíblia fala isso, por que vocês não falam isso? Se a Bíblia fala para dar tudo para os pobres, por que... E eu acho isso incrível. Porque a gente consegue arrumar justificativa para não fazer. A gente consegue dar respostas. Mas o fato de ver que as pessoas lá fora estão olhando para a gente, não estão enxergando o sentido na nossa mensagem, eu acho que é momento... Os 500 anos da reforma, eles vieram na hora certa, né, no ano certo, para a gente refletir acerca das nossas atitudes. Nós, como igreja, temos perdido credibilidade lá fora. E não é porque nós estamos sofrendo perseguição religiosa. Não é. É porque a gente não está fazendo a diferença e não tem cumprido aquilo que Jesus chamou a gente para cumprir. Não tem como a gente exigir respeito no sentido de acreditarem na nossa mensagem se a gente não vive e não encarna ela. Mas será que está tudo perdido, então? A gente só vai tomar bronca hoje e ficar chateado? Não. Eu vim aqui para animar, de alguma forma, né? Aí Deus que faz isso. Eu vim aqui para a gente sair daqui refletindo como que a gente pode transformar isso. Nós já temos o Evangelho libertador, certo? Nós já temos a certeza da nossa salvação, certo? Nós já cremos que o reino de Cristo há de vir, certo? Amém? Sim? Sim? Então a gente já tem essa convicção, a gente já tem essa esperança no nosso coração. Agora é hora da gente fazer alguma coisa com ela. Como que a gente pode ajudar de alguma forma direta a fazer com que essas questões se realizem? O Ed René, lá da IBAB, até fazer um jabá aqui gratuito, ele mesmo falou essa frase lá, nesse encontro, que foi sobre esses objetivos. Os ODS, como é chamado, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são o jeito que a ONU encontrou para traduzir o Shalom de Deus, que é um estado de paz na Terra, e a teologia da justiça do reino. Isso também é evangelho. A gente tende a se afastar dessas coisas que fala assim, não, a gente faz assistência para as pessoas. Aliás, eu até tinha escrito aqui, eu não posso esquecer, honrar essa igreja pela atividade que vocês têm exercido com as cestas básicas para as pessoas que precisam. Eu acho que isso é lindo. Isso é lindo mesmo, uma igreja que se acolhe, uma igreja que se ajuda. Isso é extremamente necessário, é uma responsabilidade que Jesus colocou na nossa mão, que a gente tem que fazer mesmo. E eu queria honrar a igreja aqui, na frente da igreja, e dizer que isso é evangelho. Mas a gente pode fazer mais.
Eu não sei contar quantas pessoas tem aqui, mas tem bastante. Mas pensar assim, ó, como comunidade de Cristo, o que a gente pode fazer para transformar? Como cidadãos, da porta para dentro da nossa casa, o que a gente pode mudar nos nossos hábitos de consumo, na nossa produção de lixo? O que a gente pode fazer para transformar as coisas? A gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado. Os jovens que estão estudando hoje, o que a gente vai fazer com a nossa profissão quando a gente se formar? Será que a gente vai trabalhar só para ter dinheiro, só para ter uma carreira? Será que Deus não está chamando a gente para usar a nossa profissão com algo a mais? Para produzir conhecimento, para trazer libertação, para trazer transformação? E eu estou falando isso porque foi o que aconteceu comigo. Deus me chamou para uma área difícil pra caramba e eu estou falando, eis-me aqui. Vamos embora. Como seria se cristãos profissionais tivessem se juntado para acolher Mariana quando aconteceu o acidente lá? Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas as coisas continuam complicadíssimas por lá. Como seria se os profissionais cristãos tivessem se levantado nesse sentido e falado, vamos reconstruir essa cidade, vamos pressionar o governo, vamos pressionar essa empresa? Como seria? Vocês conseguem imaginar? Será que teria sido igual? Será que teria sido diferente? Como seria se os advogados cristãos se unissem por esses 40% de presos que não foram julgados ainda? Pessoas que às vezes estão lá por crimes que não fazem nem sentido eles estarem lá. Estava até comentando com a minha mãe, que eu fui numa palestra sobre a população carcerária, e o diretor da ONG estava falando que ele já chegou a assistir audiências de custódia de pessoas que roubaram um abacaxi, roubaram um pote de manteiga porque não tinha comida em casa. A gente vai ser insensível mesmo de falar que essas pessoas têm que estar ali? Será que não é hora da gente refletir diferente, pensar diferente, propor diferente? Esses questionamentos não geram no meu coração angústia e não geram no meu coração dor, não geram no meu coração raiva ou decepção ou frustração. Geram coragem, porque eu sei a verdade que eu acredito, eu sei a mensagem que eu tenho e eu sei a responsabilidade que eu tenho diante disso. E o meu desejo é que você também entenda isso. Porque nós temos pessoas extremamente capacitadas dentro desse lugar. Pessoas colocadas em posições específicas. E talvez seja a hora da gente entender que isso é propagar o reino de Deus. Para encerrar, eu queria trazer uma frase que eu achei... Quem me passou essa frase foi até a Nick, também não está aqui hoje. Marx, aquele cara que a gente sempre ouve falar e dá uns arrepios em alguns, assim, ele criticou a reforma de Lutero. E tem uma frase muito legal que ele fala. Ele diz que Lutero libertou o corpo de seus grilhões, porque com grilhões prendeu o coração. Querendo dizer que não foi eficaz ou que foi limitado. E essa frase, eu acho que ela é uma ótima frase para definir exatamente a nossa função. Por quê? Não, deixa quieto. Em Romanos 6,18 diz o seguinte: fomos libertos pela graça e fomos libertos do pecado, mas nos tornamos escravos da justiça. Então nós fomos libertos, mas o nosso coração está aprisionado. Porque nós somos escravos da justiça. Nós somos servos de Cristo. E diante disso nós temos uma responsabilidade. Nós fomos chamados para, como escravos de Cristo e servos da justiça, escravos da justiça, a se comprometer com ela. E a justiça chama. Nós temos um compromisso com a justiça e a equidade a partir do momento que seguimos a Jesus e dizemos: venha o teu reino. Essa frase não pode ser da boca para fora. Deus, venha o teu reino. Nós somos parte de fazer esse reino vir. E é por isso que, às vezes, eu penso que, nesse momento, talvez o momento não seja da reforma, mas de construção. É hora da gente construir o reino de Deus na terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolou todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança ao invés de cinzas, mensagens de alegria ao invés de notícias de calamidade, um coração de louvor ao invés de um espírito angustiado,
O nome deles será mudado para carvalhos de justiça, plantados no eterno para mostrar sua glória. Esse foi o texto que Jesus leu no templo. E depois de ler esse texto, ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Quando eu olho para a nossa realidade, por mais triste que seja, toda a injustiça, a dor, o sofrimento, o meu sentimento é de coragem. Porque o Cristo que eu sigo e que eu quero me parecer é esse aqui. E o Espírito de Cristo está sobre nós hoje. Se o Espírito de Cristo está sobre nós hoje, Ele nos chamou para pregar boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. Ou não? Sim? A minha oração é para que a gente possa olhar para esse texto, assumir um compromisso com esse evangelho que a gente tem pregado e dizer: hoje se cumpriram essas escrituras. Será que hoje, na nossa situação, a gente conseguiria falar isso? A gente queria distribuir uns post-its para vocês agora. Vocês estão vendo 2 quadros aqui na frente, né? E quando a gente estava conversando sobre o culto de hoje, a gente estava pensando: nossa, mas tem tanta coisa que a gente tem que fazer ainda, né? Tem tanto desafio que a gente tem que se envolver, que a gente poderia transformar. As pessoas ao nosso redor. Eu gostaria muito, assim, não sei quantos estiveram aqui quando o deputado Carlos Bezerra veio falar sobre o trabalho escravo, ou quando a gente ouve palestras sobre abuso sexual infantil, ou quando a gente vê pessoas em situação de extrema pobreza. Eu gostaria muito que a igreja olhasse para essas coisas e falasse: é minha responsabilidade. Eu preciso me engajar com isso. Eu preciso entender que, como cidadão, eu preciso pressionar o meu governo, para o meu governo ter uma postura justa com relação a essas coisas. É nossa responsabilidade. E eu oro para que essa mensagem entre no nosso coração, porque ano que vem está aí. Ano de eleição. Nós, como igreja, precisamos entender e encarnar essa mensagem. E eu queria que, enquanto eles estivessem distribuindo esses post-its, você pudesse refletir com relação a tudo isso que foi falado, tudo aquilo que o Mateus falou, o que eu falei, e pensar com você quais desafios a igreja poderia se envolver, a igreja poderia se engajar. Quais desafios de transformação, de reforma, de direito, de preservação, olhando para o mundo? Você pode agora ser sincerão com você mesmo e falar: meu, o mundo está destruído. O que você olha para o mundo e fala assim: nossa, isso aqui a gente tinha que transformar, isso aqui a gente tinha que se envolver? Pensa com você, e não pensa em você assim: eu precisava buscar mais a Deus, precisava ler mais a Bíblia. Não é hora da gente pensar na nossa reforma. Isso é um compromisso que, quando a gente assume com Jesus, a gente tem que ter todo dia. Todo dia a gente tem que olhar para dentro, refletir, se analisar, arrepender, voltar e tudo mais. Mas agora eu queria que a gente fosse além. Rompesse as portas de dentro para fora. Pensasse assim: eu tenho direito a isso, isso e isso, aquela pessoa não tem. Por que ela não tem? Como que eu posso mudar isso? Como que a igreja pode se engajar? Pensa agora quais reformas a igreja precisa fazer como corpo de Cristo. Talvez você possa pensar e falar assim: olha, quando eu ligo a televisão eu vejo aqueles pregadores lá falando que você tem que dar dinheiro para Deus, tal, isso aqui eu não concordo. Ótimo. Como que você vai mudar isso? Quero te desafiar a olhar para fora, olhar para o mundo caído e falar: como que Cristo vai restaurar essas coisas? Pensa e escreve. Pode ser uma coisinha só. Escreve aí. Eu queria chamar o pessoal da música.